pior presidente da história? Em pouco mais aí de um ano de mandato, a presidência, Lula já fez muitas coisas bizarras. Em um pouco mais de um ano, Lula já deixou o país em uma dívida de mais de 230 bilhões de reais. O Lula é o homem, que gosta e muito de causar de forma internacional para aparecer em toda a mídia. Ele tem falado e viajado aí mais pela Europa do que mesmo pensado e viajado pelo Brasil. E até mesmo na guerra entre Rússia e Ucrânia, ele quis dar uma pitada das suas loucas opiniões. Ele também fez uma queixa contra os Estados Unidos, dizendo que a guerra estava daquela forma por causa dos Estados Unidos, que estava aí financiando armamento para a Ucrânia, que os Estados Unidos precisavam aí parar de fornecer armamento para que assim a guerra pudesse acabar. E isso repercutiu aí em todo o mundo. Inclusive Lula, depois disso, depois dessa fala, teve um encontro com todo mundo ali, os presidentes, e estava lá o presidente da Ucrânia que não deu nem a mínima para Lula. Lula sentou lá na mesa junto com eles, todo com medo. Lula levando aí a vergonha brasileira para o mundo. Depois que ele viu que estava falando o que não devia, ele voltou atrás e disse que não iria mais falar sobre a guerra. Como se não bastasse, recentemente Lula, ele dentro de uma periferia, criticou todos os ajudantes gerais. Pessoa que trabalha como pedreiro, ajudante, enfim. Ele fez duras críticas e disse aí que nenhuma mulher se envolveria com um cara dessa forma. Que a gente tem que ter uma profissão. Se a gente não tiver profissão, a gente vai ser ajudante geral e ajudante geral não ganha nada. Nenhuma mulher quer namorar com um cara que mostra a carteira profissional. Qual é a tua profissão? Ajudante geral. A mulher fala, pô, cara, nenhuma profissão você tem para levar o feijão, o arroz para casa no final do mês. E as crianças que vão nascer, como é que a gente vai cuidar? Então tem que estudar. E isso repercutiu muito aí de forma negativa para o presidente, afetando aí a maioria da população que trabalha nessa área. Lula no poder tem sido polêmicas atrás de polêmicas, sem contar também com as suas viagens aí pelo mundo. Lula já gastou milhões e milhões viajando aí pela Europa e não fez investimento no Brasil. Será que Lula veio aí para se vingar da oposição? Mas se ainda esses detalhes não te convenceram que Lula foi um dos piores, ou se não o pior presidente do Brasil, recentemente agora, mais atual, Lula colocou o Brasil em estado grave, em risco. Lula ataca novamente aí no cenário mundial, e dessa vez ele foi mais longe do que nunca. Ele já vem aí criticando fortemente Israel e defendendo o grupo terrorista Hamas. Mas dessa vez ele atacou Israel e foi uma situação muito grave, aonde ele corre até mesmo o perigo de impeachment pelas suas falas. O presidente Lula foi considerado persona non grata pelo governo de Israel desde que fez uma comparação entre o Holocausto e a Guerra de Gaza. A guerra que teve início em outubro, quando o grupo Hamas, que governa Gaza, lançou um ataque em Israel, que resultou em mais de 1.200 mortes e cerca de 240 reféns. Desde então, a retaliação deixou aí mais de 28 mil palestinos mortos, incluindo civis, mulheres e crianças. E mais de 1 milhão de pessoas precisaram deixar suas casas. Tudo isso por causa do grupo terrorista que do nada aí decidiu atacar Israel. Israel foi, se defendeu para não deixar aquele grupo entrar em Israel e tomar tudo. E ainda assim o Lula, ele defende aí esse grupo terrorista. E o grupo terrorista até mesmo agradeceu o apoio de Lula. Em suas declarações, Lula afirmou que o Brasil condena sim o Hamas, mas não pode deixar de condenar as ações de Israel em Gaza, classificando o que ocorre como genocídio. É importante lembrar que em 2010 o Brasil foi o primeiro país a reconhecer o Estado palestino. É preciso parar de ser pequeno quando a gente tem que ser grande. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Então não é possível que a gente possa colocar um tema tão pequeno. Você deixar de ter ajuda humanitária. Quem vai ajudar a reconstruir aquelas casas que foram destruídas? Quem vai distribuir a vida de 30 mil pessoas que já morreram, 70 mil que estão feridos? Quem vai devolver a vida das crianças que morreram, sem saber por que estavam morrendo? Isso é pouco para mexer com o senso humanitário dos dirigentes políticos do planeta? Então, sinceramente, ou os dirigentes políticos mudam o seu comportamento,
com relação ao ser humano, ou o ser humano vai terminar mudando a classe política. A repercussão da entrevista tomou outro rumo quando Lula comparou a situação em Gaza ao Holocausto, quando milhões de judeus foram mortos, perseguidos pelos nazistas. E em discurso, o presidente de Israel afirmou que Lula agiu como antissemita. E as críticas à declaração de Lula também foram emitidas pelo Museu de Holocausto dos Estados Unidos, que repudiou as suas declarações como falsas e antissemitas. Lula já pediu para o embaixador do Brasil que está lá em Israel voltar para o Brasil. Isso aí já pode ser um sinal como quebra de acordo. Today, the president of Brazil, by comparing Israel's war in Gaza against Hamas, a genocidal terrorist organization, to the Holocaust, President Silva has disgraced the memory of 6 million Jews murdered by the Nazis, and he's demonized the Jewish state like the most virulent anti-Semite. He should be ashamed of himself. You know, we often speak about the history of anti-Semitism, and we say, how could those lies that were leveled against the Jewish people, these extraordinary falsifications, these unbelievable diatribes that had no basis in fact, how could they have been believed by so many? But that's exactly what's happening today in the case of Israel. E Lula colocou aí o país, o Brasil, em uma situação um pouco delicada, uma situação grave, aí devido àquela guerra toda e ele entrar, defendendo um grupo terrorista. Por essas falas e colocar o país em risco de guerra, Lula poderá ser intimado. Já são 103 assinaturas de deputados, sendo 28 da base do apoio do próprio governo. Ou seja, 28 deputados ali da base de esquerda votaram ali a favor, assinaram para o impeachment do Lula. A situação está tão grave que até mesmo os petistas não estão colocando a mão no fogo. É um ou outro que comenta esse discurso aí de Lula. E ainda mais para dar uma apimentada, Gleisi Hoffmann, aí a presidente do PT, deu também uma cutucada, e que cutucada, no presidente ali de Israel. Abre aspas, a resposta de Netanyahu ao presidente Lula confirma a truculência do chefe de um governo de extrema direita que está levando seu país ao desastre e ao repúdio de comunidade internacional. Ignora que o Brasil não é mais governado por um fascista como ele. O presidente israelense devia se preocupar com a rejeição que desperta no mundo e em seu próprio país, antes de tentar repreender quem denuncia a sua política de extermínio do povo palestino. E não tem autoridade moral nem política para apontar o dedo para ninguém, afirmou aí Gleisi Hoffmann. Toda essa bomba, galera, está acontecendo em apenas um ano de governo, que será do Brasil mais daqui 3 anos. Agora quero aí saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários, o que Lula está fazendo aí do Brasil? Você é a favor dele? Você é contra? Como diz aí o nome do canal, e aí? Deixa aqui nos comentários pra gente saber. Mas que a bomba tá explodindo, tá? Ah, e não esqueça de se inscrever no canal.